Olá pessoal, boa noite. Eu sou Ricardo, eu tenho me envolvido desde que comecei a dedicar tempo do meu trabalho aqui na igreja, no Ministério de Integração. Tive a oportunidade de me envolver com outras áreas na igreja, principalmente áreas relacionadas ao cuidado, ao pastoreio. Tem sido um privilégio muito grande para mim participar, conviver, dividir a vida com as pessoas que têm chegado aqui na nossa igreja. Eu tenho aprendido muito com isso. Passei vários anos na liderança do Celebrando a Restauração e recentemente Deus colocou no meu coração um novo desafio de trabalhar na implantação de duas novas áreas aqui na igreja, de cuidado também, uma área de aconselhamento pastoral e outra de atendimento psicológico aqui na nossa igreja, para nós podermos ser cuidados, ser olhados por Deus, por meio de instrumentos que Ele vem disponibilizando para nós. Eu mesmo tenho sido fruto desse cuidado. Estou aqui na igreja desde 1992, são já 25 anos, né? E há 15 anos, inclusive esse mês agora, domingo passado, foi dia 9, né? Domingo passado, fiz 15 anos que tenho dedicado tempo de trabalho aqui na igreja. Sou um adolescente, podia estar lá no acampamento com os adolescentes, né? Mas tem sido uma experiência muito rica para mim. Tive o privilégio de acompanhar, uma parte aí da vida da nossa igreja durante este tempo, a nossa ida lá para Corifeu, a nossa vinda para cá. Tive a oportunidade de vivenciar as coisas boas e as coisas ruins que aconteceram nesse meio tempo, durante esse processo, e tive a oportunidade, mesmo quando as coisas não saíam da forma como nós gostaríamos, eu tive o privilégio de poder vivenciá-las e por meio delas, não só na vida da igreja, mas na minha vida pessoal também, vivenciando as coisas boas e as coisas ruins que acontecem na vida de cada um de nós, não é verdade? Mas eu tive o privilégio de vivenciá-las com homens de Deus que têm servido aqui nessa igreja, o pastor Eduardo, o pastor Alexandre, o pastor Daniel, e mulheres de Deus também, Cristina Tempel, tantos outros aí, começar a falar nome, vou esquecer de um monte de gente, mas inclui aí todo mundo, gente? E isso tem sido para mim um aprendizado enorme. E nesse meio tempo, eu tenho aprendido algo muito importante. Eu tenho vivenciado com essas pessoas e convivendo com cada um de vocês, principalmente aqueles que eu tenho mais proximidade, eu tenho tido a oportunidade de conhecer cada vez melhor a Deus, conhecer cada vez melhor sobre quem Deus é, conhecer cada vez mais as implicações da soberania de Deus sobre a minha vida e a vida de cada um de nós. Tem um texto na palavra de Deus lá em Jó, no capítulo 42, eu acho que esse é um dos textos que eu mais gosto, e cito com frequência, que é quando Jó, depois de ter passado por toda a sua experiência de dor e de luta, perdendo a família, perdendo bens, perdendo a sua própria saúde, depois de tudo isso, ele diz assim, que os ouvidos dele já tinham ouvido falar a respeito de Deus, mas que depois de tudo isso, os olhos dele passaram a ver a Deus. Ver no sentido de conhecer a Deus de uma maneira diferente, especial, de uma maneira mais profunda. Conhecer a soberania de Deus e saber que Deus está no controle de todas as coisas. Então eu quero afirmar aqui para vocês uma coisa e eu vou tentar aqui com vocês olhar para isso
né, para esta questão, para esta verdade. Deus é soberano. Não importa o que aconteça, Deus é soberano. Mesmo quando as coisas não saem da forma que nós gostaríamos que elas saíssem, Deus é soberano. E o meu objetivo aqui hoje é que você confie na soberania de Deus, para você receber todas as coisas que acontecem na sua vida, coisas boas e coisas ruins, como um caminho para a cruz. Porque este é o propósito de Deus. E quando eu falo de um caminho para a cruz, quando eu menciono a cruz, eu estou pensando aqui num meio de salvação, num meio de transformação e num meio de cura para cada um de nós. E isso é possível por causa da obra de Jesus, porque Jesus viveu aqui como cada um de nós, passou por dores e sofrimentos, como cada um de nós, viveu aqui como um ser humano sem pecado, e Ele se entregou por nós, para que cada um de nós pudesse ter na cruz um caminho para a salvação, para a transformação e para a cura. A soberania de Deus é um atributo de Deus. Um atributo é algo que apenas Deus possui, ok? Então a soberania de Deus é o atributo pelo qual Ele domina sobre toda a criação. E a soberania de Deus, ela está alicerçada sobre alguns outros atributos de Deus. A sua onisciência, Ele sabe todas as coisas, e Ele é o único que sabe todas as coisas, só Deus sabe de todas as coisas. Sobre o atributo da sua onipotência, Ele tem poder, e é o único que tem poder para qualquer coisa, para fazer o que Ele quiser, e sobre a sua liberdade. Deus tem liberdade para fazer o que Ele quiser, quando Ele quiser, do jeito que Ele quiser. Para o cristianismo, a soberania de Deus é uma realidade, ponto, é um pressuposto. Nós partimos daí. Nós cremos na soberania de Deus, então ela é um pressuposto, é uma realidade. Deus tem um plano que inclui tudo o que acontece, e Ele está atuando em cada um desses detalhes para cumprir o seu plano de convergir todas as coisas para a cruz, para a eternidade. E eu vou fazer algumas afirmações aqui. Eu acredito que Deus, soberanamente, Ele decretou liberdade ao ser humano, para que o ser humano exerça escolha. Eu acredito que a soberania de Deus não precisa excluir a escolha do ser humano. Eu acredito que a soberania de Deus e a escolha, a responsabilidade do homem, a escolha, a liberdade que tem de escolher, podem coexistir. E Deus age em todas as coisas para operar o seu propósito, para operar cura, transformação e salvação, preparando cada um de nós para a eternidade, preparando cada um de nós para que a gente seja conforme a imagem de Jesus Cristo. Esse assunto que eu estou te trazendo aqui, a soberania de Deus e a responsabilidade humana, ou a liberdade do homem, a escolha do homem, levanta um monte de questionamentos sobre a capacidade do ser humano decidir, sobre a responsabilidade do ser humano, sobre a existência do mal, um monte de coisa, certo?
A gente tem discutido, a igreja tem discutido, os teólogos têm conversado, discutido e escrito muita coisa a esse respeito. Talvez você nunca tenha ouvido falar sobre essas coisas, né? Ou talvez você tenha assim como eu, né? Um monte de dúvida a respeito dessas coisas. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Se você não souber nada sobre isso, se você tiver dúvidas sobre, pode perguntar para o pastor Alexandre, ele responde todas as dúvidas. Pastor Daniel também, não vou tirar você dessa não, Daniel. Tá bom? Podem perguntar para ele, porque eles sabem tudo. Mas eu quero refletir com vocês algumas coisas. Não vou me aprofundar neste assunto, porque não é o meu tema. Eu quero refletir com você sobre a perspectiva que você tem diante da soberania de Deus. Essa perspectiva determinará a forma como cada um entende o mundo, como cada um percebe as coisas que acontecem com ele, como cada um vivencia e experimenta as coisas que acontecem com ele, e como cada um reage diante das coisas que acontecem com ele. Entende? Cada um de nós tem uma perspectiva de vida. Alguns chamam de cosmovisão, a sua maneira de ver o mundo, subjetividade. A verdade é, cada um de nós tem uma maneira de ver o mundo, entender e reagir às coisas que acontecem conosco. A perspectiva que você tem sobre esta questão da soberania de Deus vai determinar a forma que você vê o mundo, que você entende, compreende, recebe as coisas boas e ruins que acontecem com você e a forma como você reage a cada uma delas. Dependendo da perspectiva que você tem sobre a soberania de Deus, vai ser difícil você entregar os seus problemas a Deus, você descansar as suas preocupações, e eu quero dizer, a sua vida vai ser muito limitada naquilo que você pode vivenciar da paz, da confiança, da experiência que você pode ter com Deus. Por isso, eu quero convidar você a refletir sobre a sua perspectiva diante da soberania de Deus. Pense sobre isso. Quero dizer, como a soberania de Deus é um fato, é uma realidade, é um pressuposto, eu quero então dizer para você, ou até fazer uma pergunta para você, que é a seguinte: as coisas na sua vida, boas e ruins, acontecerão. Os planos de Deus se cumprirão, mas como você enfrentará cada uma dessas coisas? Paulo traz uma verdade para nós lá no livro de Romanos. Lá em Romanos está escrito assim: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho. Eu tenho algumas experiências de vida, sabe? Em que, assim como cada um de vocês, tenho certeza, é impossível viver esta vida sem ter experiências boas e ruins, certo? Mas eu quero compartilhar com vocês uma experiência na minha vida que me marcou e continua me marcando muito durante toda essa minha caminhada. Quem sabe essa minha experiência pode ilustrar um pouquinho para a gente o que eu quero dizer, onde eu quero chegar. E como essas experiências da nossa vida podem transformar a nossa vida, certo? Podem nos transformar.
Desde a minha infância, eu convivi com a depressão. Eu desenvolvi uma autoestima bastante defasada, baixa, por diversas questões, e isso influenciou muito a minha história, além de algumas outras situações. Em algumas fases da minha vida, a dor da alma era tão profunda que afetava todo o meu ser. Por causa dessa doença, a doença da alma, da psique, certo? Por causa dela, eu desenvolvi algumas enfermidades. Uma delas foi o vitiligo, uma somatização. Desenvolvi uma doença de pele, o vitiligo, que não tem cura, certo? Nesses momentos, minha vida espiritual também, quando eu tinha crises de depressão, iam junto com ela, né? Para baixo. Porque se você não está bem emocionalmente, você não tem vontade de fazer as coisas. Você não tem vontade de ir à igreja, ler a Bíblia, de estar com as pessoas. Eu tenho uma tendência muito alta de me isolar quando eu não estou bem. E assim faz se a gente anda no mecânico, né? No manual. Até que numa dessas crises, o sofrimento foi tão intenso que eu não aguentei e precisei buscar ajuda e encontrei, sabe? A igreja foi um instrumento de Deus muito importante na minha vida para me ajudar nesse processo. Mas eu precisava me tratar no campo físico, no campo espiritual e também na minha alma. E eu fui buscar ajuda para me cuidar nesses 3 aspectos que todos nós temos na nossa vida. Então procurei o médico, tomei medicação, inclusive remédios para tratar com um psiquiatra, né, para cuidar da minha depressão. Procurei um psicólogo que me ajudou a entender os meus processos psicológicos, mentais, entender melhor a minha alma, para entender como é que eu via a vida e entender alguns mecanismos que eu usava aí para lidar com as questões da vida. E a igreja, que também teve um papel muito importante. O Celebrando a Restauração foi uma ferramenta importante de Deus na minha vida, e aí eu pude me cuidar de uma forma total, corpo, alma e espírito. Deus vem trabalhando na minha vida até hoje, nesse processo. Né? Hoje eu não tomo mais medicação, né? Mas ainda assim eu preciso me cuidar, eu preciso me tratar. E isso não é diferente de nós. Nós precisamos ter a perspectiva correta diante desses momentos difíceis da vida, porque esta situação, por mais tempo que eu tenha vivido com ela tem sido até hoje um instrumento de Deus para transformar, para me ajudar a conhecer melhor a Deus. Por isso é que eu gosto deste texto que está escrito lá em Jó, que antes ele ouvia falar de Deus, mas depois da experiência que ele teve, o crescimento que ele recebeu foi muito maior, por causa da situação de dor e de sofrimento que ele teve. Portanto, a perspectiva que nós temos diante da vida, ela faz toda a diferença. Uma história bíblica que eu gostaria de compartilhar com vocês, que nos ajuda a entender um pouquinho sobre essa questão da perspectiva que eu quero trazer, né? Vai nos ajudar por meio das personagens dessa história. Está lá no segundo livro de Reis, no capítulo 5. Todos aqui já ouviram falar da história de Naamã? Olhem só, se você tiver com a sua Bíblia aí e quiser abrir, o texto, a gente poderia usar capítulo 5, né, do 1 ao 19, talvez um pouquinho mais, mas eu vou me encurtar aqui por causa do tempo e eu quero ler do 1 ao 3, e depois eu vou contando a história para vocês, tá? Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era muito respeitado e honrado pelo seu senhor,
pois por meio dele o Senhor dera vitória à Síria. Certo? Vejam, Deus, por meio de Naamã, deu vitória à Síria, derrotando os hebreus, o povo dele. Olha que coisa estranha, né? Vamos lá. Mas esse grande guerreiro ficou leproso. Ora, tropas da Síria haviam atacado Israel e levado cativa uma menina que passou a servir a mulher de Naamã. Um dia ela disse à sua senhora: se o meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria, ele o curaria da lepra. Quem era Naamã? Naamã era um homem poderoso. Um homem poderoso, mas que tinha lepra. Lepra é até hoje, né? Uma doença grave de pele, que naquela época não tinha cura. Os hebreus consideravam a doença, né, as pessoas, o doente com lepra, como uma pessoa imunda, pecadora, que não era digna de conviver com eles, por causa, né, do pecado, da imundície que representava, inclusive espiritualmente falando, representava aquela doença. Então ele deveria ser separado do convívio do povo. Atualmente, a lepra, ela é conhecida como hanseníase. Ela está controlada e atualmente ela tem cura, é possível ser tratado. Esta doença, ela atinge a pele e os nervos periféricos do doente. Então assim, quais são os sintomas? Leva à incapacidade física. Ele perde sensibilidade, então se ele encosta em alguma coisa muito quente, né? E a pessoa tem lepra naquela região, ela não vai sentir, vai queimar o braço, vai corroer o braço, ela não vai sentir nada. Perde sensibilidade ao calor, ao frio, à dor, ao tato, né? Prejudica muito a sensibilidade daquela pessoa. Além disso, ela tem também diminuição de força muscular e dificuldade para segurar os objetos. Então a doença, ela acaba comprometendo muito os nervos, não só a pele, mas os nervos periféricos daquela pessoa. Em alguns casos em que não é tratado, a doença pode deformar, desfigurar, a pessoa perde nariz, orelha, parte do rosto, e inclusive levar à morte também, se isso não for tratado. Então vejam, naquela época, sem tratamento, essa doença era terrível. Imaginem, enfrentar algo assim, quão doloroso que devia ser, e a preocupação que vai acontecer comigo, com essa doença. Era isso que Naamã enfrentava. Apesar de poderoso, ele tinha lepra. É assim que o texto traz para a gente. Em uma das suas conquistas, né, quando ele sai com o exército para a batalha, ele vai então derrotar os hebreus, lutar contra os hebreus. E ele derrota os hebreus. Naquela época, era costume, quando um exército atacava o outro, era costume matar os homens e escravizar as mulheres e as crianças. No meio dessas, certo? Ele então pegou uma menina, tirou lá do povo dela, da terra dela, da família dela, e levou essa menina para a Síria, para ela ser escrava na casa de Naamã. Imaginem a situação. Quando essa menina percebeu que Naamã tinha uma doença grave, a lepra, imagina, para ela, não era só a doença física, ela como do povo de Israel, considerava a lepra também uma doença espiritual, certo? Estou morando na casa, né, de alguém que tem aí uma enfermidade contagiosa física. Além disso, uma doença, né,
uma questão espiritual grave. Mas ela olhou a situação de Naamã e disse assim para a esposa de Naamã: olha, minha senhora, se o meu senhor, o seu esposo, fosse até Samaria e falasse lá com um profeta, com um homem poderoso de Deus, lá do nosso povo, o profeta curaria ele da lepra. Imagina, a esposa dele deve ter ficado impressionada, sei lá, pensou o quê? Imagina, pensa você, alguém da sua família tem uma doença grave, certo? Pensou aí? Talvez você tenha alguém hoje na sua família com uma doença grave, às vezes até sem cura, e alguém diz para você que se você for, sei lá, nos Estados Unidos, né? Porque lá tem um tratamento. Cuba, quando eu fiquei sabendo do meu vitiligo, me disseram que lá em Cuba havia pesquisas que estavam tendo sucesso com o tratamento do vitiligo. Eu pensei na hora, vou para lá, vou para Cuba, ver como é que eu posso me tratar, ver se eu consigo curar. Então eu fico pensando, ela soube disso, pensou, puxa, será que há esperança para curar o meu marido? E chegou em Naamã e conversou com ele, certo? Vamos lá, a gente vai continuar e vai chegar lá. Veja, nessa história, a gente encontra os personagens dessa história e eles se colocaram de formas diferentes diante da mesma situação, do mesmo evento. A perspectiva que cada um deles tinha a respeito da soberania de Deus fez com que eles reagissem diferente diante daquela situação. Então eu já falei aqui da menina e de Naamã, certo? E da esposa do Naamã também. Mas vejam, olhando para essas personagens, a gente pode pensar em duas perspectivas que a gente pode ter diante da soberania de Deus. Porque Deus é soberano, isso é uma realidade para a gente. Quais são essas perspectivas? A primeira delas é a perspectiva, eu chamei aqui, né? Fiquei pensando, chamo de que essa perspectiva? Como é que vai ser melhor chamar? Aí eu pensei, perspectiva humana, perspectiva temporal, perspectiva do homem, sei lá, perspectiva qualquer. Aí eu conversando com o pessoal, me deram a ideia, o pessoal é brilhante aqui, sabe? Perspectiva temporal, essa é a melhor, certo? Então vamos lá, perspectiva temporal, uma delas. Essa perspectiva, ela está apoiada na visão humana, não permite a confiança na soberania de Deus. Deus é soberano, a questão é, eu confio nisso ou não confio? Então, as dificuldades que a pessoa passa, essa pessoa que tem uma perspectiva temporal a respeito da soberania de Deus, as dificuldades que a pessoa passa, criam uma esfera, gente, de angústia diante dessas dificuldades e do sofrimento, uma esfera de ansiedade, de medo, de desespero. E por isso, a pessoa tenta enfrentar, a pessoa que tem a perspectiva temporal, tenta enfrentar as dificuldades da vida com os seus próprios recursos, com os meios que ela consegue, com os recursos que ela tem, que são temporais também, são deste mundo. Então ele utiliza do poder, ele busca resolver os seus problemas com o conhecimento que tem com outras pessoas, a sua influência, com o dinheiro que tem, com as capacidades pessoais. Percebem? Perspectiva temporal, baseada, né, na capacidade humana, é uma perspectiva humana, temporal, deste mundo, que nos leva a lidar com as dificuldades e as questões da vida com os nossos próprios recursos. E eu quero dizer, com as nossas impossibilidades.
Aí eu estou diante de uma dificuldade, eu só vejo impossibilidade, porque eu não tenho recursos para lidar com elas. Naamã, como um homem poderoso, Naamã era rico, ele tinha acesso livre ao rei da Síria. O rei da Síria respeitava, o rei da Síria o honrava, devia gostar muito dele, né? Ter ele muito próximo. Naamã deve ter feito de tudo o que ele tinha de recursos próprios para resolver o seu problema. Então assim, sabe o que ele fez? Ele entrou lá no Google, pesquisou qual era o melhor dermatologista da Síria. Não, do mundo, tá certo? Vamos pesquisar aqui. Quem é o melhor dermatologista especialista em lepra? É esse cara que eu quero. Mandou chamar esse médico, esse cara, esse especialista, trouxe ele lá, né, de onde ele estava, para Damasco, e não resolveu o problema dele. Não importava a sua influência, o seu poder, o seu dinheiro, os seus recursos não foram suficientes para resolver o seu problema. Nenhuma dessas tentativas foi eficaz para isso. Por quê? Por causa das nossas impossibilidades. Isso é da natureza humana, isso é do momento aqui que estamos. É deste mundo temporal, as impossibilidades, a realidade da vida. Mesmo quando ele soube da possibilidade de cura lá em Samaria, ele continuou com a perspectiva temporal. E aí o que ele fez? Ele chegou para o rei da Síria e falou assim: rei, olha só, lá na minha casa tem uma menina, uma escrava que ajuda a minha esposa lá em casa, e essa menina, lá do povo hebreu, que eu trouxe como escrava, ela disse para minha esposa que lá em Samaria tem um cara que pode me curar. Ela contou para minha esposa, que contou para mim, que mandou eu contar para o senhor aqui, para me deixar ir lá para Samaria e eu tentar buscar ajuda. O rei falou assim: é mesmo? Você tem certeza? Você confia nessa menina? Será que o que ela está falando é verdade? Porque olha, essa viagem ela deve ser cara, né? Veja bem, né? Não vai perder seu tempo, dinheiro, não, mas eu quero ir, já tentei outras coisas, não deu certo. Tá bom, então, vou escrever uma carta para você, que você vai entregar nas mãos do rei de Israel, e eu vou mandá-lo, então, curar você. Ele, então, levou essa carta junto com ele, mas não foi só. Vocês imaginem o comandante, sei lá, o ministro da defesa, o comandante do exército da Síria, sai de Damasco para Samaria. Como é que ele foi? Como é que vocês acham? Gente, ele pegou o melhor helicóptero da Síria, tá certo? Subiu nesse helicóptero, né? Foi acompanhado com outros helicópteros. Não tinha helicóptero naquela época, né? Mas ele pegou cavalo, carruagem, ele pegou tudo que tinha ali ao seu, né, dispor, o que ele podia, soldados, equipamento bélico, gente armada ali com ele, enfim, todos os recursos que ele tinha, e ele foi fazer essa viagem até Samaria. Mas não bastou isso. Ele ainda pegou uma grande quantidade de prata e ouro e levou junto com ele. E eu fiquei tão curioso, porque aí eu peguei quantos quilos tem de ouro, de prata, e aí eu fiz uma pesquisa, bem assim rapidinho, né, no Google, certo? E descobri quanto custa o quilo da prata, o quilo do ouro, e aí eu descobri nas minhas contas que ele levou, no dinheiro de hoje, pela quantidade de ouro e prata, 10 milhões de reais. Cerca de 10 milhões de reais, na quantidade de hoje. Imaginem, né, os recursos que ele tinha, mas nenhuma dessas coisas era suficiente para resolver o problema dele. Veja, quem tem a perspectiva temporal pode acreditar que Deus é soberano, certo? Talvez você acredite
que Deus seja mesmo soberano. Mas se você tiver uma perspectiva temporal a respeito da soberania de Deus, você não irá confiar na soberania de Deus. Porque uma coisa é você acreditar, a outra coisa é você confiar, descansar e entregar. Essa é a diferença. E isso pode se tornar, se você tem uma perspectiva temporal a respeito da soberania de Deus, isso pode se tornar desesperador, porque coloca a gente diante da nossa impossibilidade, diante da nossa humanidade, diante da nossa realidade, que é fraca, que é temporal, que é limitada, que não resolve. Percebem? Olha só, vamos então voltar para uma das personagens aqui da história. O rei Jorão, naquela época, era o rei de Israel. Eles haviam sido conquistados então pela Síria, e o rei da Síria deixou o rei Jorão continuar lá em Israel, cuidando lá do povo, cuidando de Israel e tal, como uma espécie de um representante, mas dominado pelo rei da Síria. O rei Jorão também tinha uma perspectiva temporal. Quando Naamã chegou no palácio do rei Jorão, lá na casa do rei Jorão, lá no palácio, imagina como ele chegou, né? Com aquele, como é que fala isso? Com todo o recurso bélico, os cavalos, os soldados, tudo aquilo que representava o papel que ele tinha, comitiva dele ali, os servos dele, todo mundo bem arrumado, bem vestido, bem equipado, e ele, com todo aquele poder que ele tinha, chega no palácio do rei Jorão, e primeira coisa que ele faz é entregar a carta que o rei da Síria mandou para ele. Quando o rei Jorão recebeu aquela carta, e o rei Jorão leu aquela carta, dizendo assim: com esta carta eu estou mandando o comandante do meu exército, Naamã. Naamã é um cara importante para mim, entendeu, Jorão? Então eu ordeno que você o cure da lepra. Jorão olhou aquela carta pela perspectiva temporal, e aí ele logo pensou: como eu vou fazer isso? Como que eu vou curar? O que ele está achando que eu sou? Eu não tenho poder, eu não tenho condições de poder curar ele da lepra. O que eu vou fazer com isso? E aí ele ficou desesperado, saiu correndo pelo palácio ali, rasgando a roupa de tão desesperado que ele estava. Não, correr é por minha parte, tá legal? Não está na Bíblia não. Rasgou as roupas de tão desesperado que ele ficou, porque ele não conseguia resolver aquele problema com essa perspectiva, com a perspectiva temporal. Certo? Percebem como funciona essa questão? Gente, vou repetir, temos uma perspectiva temporal a respeito da soberania de Deus, tentamos resolver as coisas pelos nossos próprios recursos, a gente fica mesmo desesperado, ansioso, angustiado, porque a gente se vê diante da nossa humanidade, da nossa realidade, da nossa impossibilidade, porque nós podemos até acreditar que Deus é soberano, mas nós não confiamos que Ele é soberano, e recebemos as coisas com essa perspectiva. Quantas vezes você está diante de problemas que tiram a sua paz, causam ansiedade, causam medo, desespero, porque a lente que você está usando é a lente da perspectiva temporal, levando você a lidar com os problemas, as dificuldades, com os próprios recursos. E aí você toma decisões erradas, você se coloca diante das situações da vida, situações difíceis, você se coloca de uma maneira prejudicial, por não confiar
que Deus é soberano, que Deus tem o controle de todas as coisas e tenta resolver os problemas pelos próprios recursos do seu jeito, né? Segunda perspectiva. Deixa eu beber uma aguinha aqui. Dá licença. Segunda perspectiva. Perspectiva eterna. A menina que foi tirada de casa, que foi tirada da família, que foi levada para a Síria, longe para dedéu da casa dela, que foi levada como escrava para servir a mulher do homem que foi responsável pela invasão do seu povo, do seu território, foi responsável pela morte de homens do povo dela e quem sabe da família dela, quem sabe um irmão, um pai, o texto não traz, mas por que não? Na verdade eles foram invadidos, isso podia ter acontecido. Essa menina, ela tinha todos os argumentos para desejar que Naamã morresse. Ela podia pensar assim, quer saber? Esse homem é mau. Esse homem chegou lá, me tirou da minha casa, da minha família, matou o meu povo. Quem sabe aí um pai, um irmão. Você quer saber? Eu quero mais é que ele morra mesmo. E que morra dessa lepra aí maldita e sofra muito mesmo. Ela tinha tudo para pensar desse jeito. Não é verdade? Imaginem a situação, né? Quero que esse homem sofra de verdade e morra mesmo. Ela poderia deixar que o rancor, o ressentimento, a amargura, o sentimento de vingança invadissem o coração dela. Mas ela não fez isso, porque ela manteve a perspectiva eterna diante daquela situação que ela estava vivendo. E ela confiou na soberania de Deus. E ela decidiu pela cura do seu algoz, do algoz do seu povo, pela cura de Naamã. Vejam só, a perspectiva eterna sobre a soberania de Deus permite que nós recebamos todas as coisas como um caminho para a cruz. De novo, e quando eu falo em cruz, eu estou falando num meio de salvação, de transformação e de cura, que nos leva mais próximos de Deus. Percebem a diferença? As coisas boas e as coisas ruins acontecerão. Os propósitos de Deus se cumprirão. A questão é, como é que você vai passar por cada um deles? Como você tem enfrentado as frustrações da sua vida? Como você tem lidado com as coisas que não saem do jeito que você quer? Como você tem lidado e enfrentado as traições, as perseguições, as dificuldades, a dor, o sofrimento? Se você tiver uma perspectiva temporal, o seu coração não será dominado pela amargura, pelo rancor, pela raiva, nem pelo desejo de vingança, muito pelo contrário. Então, vamos voltar para Naamã. Quando Naamã resolveu aceitar a sugestão da menina para ir lá para Samaria para buscar ajuda, ele então foi pedir autorização do rei. O rei escreveu a carta, mandou lá para o rei de Israel para que ele o curasse, como eu já contei. Ao receber a carta, o rei ficou desesperado, o rei Jorão rasgou as vestes, ficou peladão lá no palácio, desesperado, porque ele estava com essa perspectiva temporal, certo? E aí vocês sabem, né, como é fofoca. Fofoca corre rápido, né? Rapidinho, a fofoca foi correndo lá dentro do palácio, um falando para o outro, aqui, ali e tal, e daqui a pouco chegou lá nos ouvidos de Eliseu, o profeta de Samaria, o cara que iria curar o Naamã.
E falaram lá para o Eliseu: Eliseu, chegou um cara lá da Síria, com uma carta do rei da Síria, para que Jorão curasse da lepra. O rei ficou desesperado, ele rasgou toda a roupa, está peladão lá no palácio, ninguém sabe o que fazer com ele. Aí então Eliseu parou, falou: calma gente, está tudo bem. Manda dizer lá pro Jorão o seguinte: por que rasgaste tuas vestes? Envia o homem a mim, e ele saberá que há profeta aqui em Israel. Naamã então, quando soube disso, pegou toda a sua comitiva, seu exército, os cavalos, todo aquele poderio militar que ele tinha, parou na frente da casa do Eliseu. Aí vocês imaginam, né? Eu tive uma experiência, não devia falar isso, mas agora eu comecei. Por causa do meu tempo, eu tive uma experiência na minha vida, eu fui alguns anos da minha vida militar. Estudei em academia militar, convivi bastante com militares, né? Oficiais e tal. Até hoje eu tenho as minhas amizades do pessoal, alguns continuaram a carreira, outros não. E é interessante como a gente muitas vezes convivia com esses homens, né? Tenente, coronel, capitão, coronel, né? E a gente percebia, né, o quanto eles eram arrogantes, orgulhosos, certo? Poderosos. Chegavam lá, gente, coitadinho, né? Imagina, eu, um mero aluno de uma escola militar e tal, aluno, cadete, paga 10 aí para mim, 15, não sei o que e tal, e era assim, né? Desde o início, aprendendo a mandar. E aí então este homem chega diante de Eliseu, e Eliseu fala assim para ele: nem vai receber, certo? E diz assim para o Naamã, para o servo do Eliseu, falar para Naamã: vai mergulhar 7 vezes lá no Rio Jordão e você vai ser curado. Ele ficou indignado. Onde já se viu? Eu, comandante do exército da Síria, ele nem sai aqui para me receber? Eu imaginava, ele tinha uma fantasia, né? Que ele sairia, invocaria Deus, os céus iam se abrir, e aí ele ia passar a mão nas feridas do Naamã, e Naamã ia ser curado. Mas que nada, não, manda ele se mergulhar lá 7 vezes no Rio Jordão. Quando ele chegou lá no rio, né, ouviu isso, ele ficou furioso. Onde já se viu? Tem tanto rio bom lá da Síria, por que eu vou ter que me banhar aqui? Mas sabe o que estava acontecendo, gente? Naamã precisava de cura, mas não só cura física. Ele precisava da cura física, mas mais do que isso, ele precisava da cura da sua alma. E aí Deus então usa os seus servos, porque ele ficou furioso e queria ir embora. E os servos dele dizem assim para ele: mas meu senhor, meu pai, se ele mandasse o senhor fazer uma coisa mirabolante, o senhor não faria? Vai lá então, toma banho lá no rio. Mas esse rio é cheio de barro. Não, vai lá, experimenta isso. Ele precisou quebrar o seu orgulho, a sua arrogância. Percebem? Trabalhar no seu caráter, na sua personalidade. E aí então ele se convenceu. Houve um ponto de virada na história de Naamã, e ele vai até o Rio Jordão, dá lá os 7 mergulhos. Quando ele levanta, ele está com a pele igual de criança. Aliás, eu quero propor aqui uma coisa. Vamos fazer uma viagem para lá, né? Mergulhar no Jordão, quem sabe a pele não fica igual criança, né? Não, brincadeira, mas vejam só. Quando ele levanta, está curado, ele aí recebe a sua cura espiritual. Ele volta lá para Eliseu e diz assim: meu senhor, já que o senhor não quer receber o que eu trouxe, né? Entendi que os meus recursos próprios, nem esses 10 milhões de reais, são suficientes para me conceder a cura, mas eu entendi. Me deixa eu levar a terra daqui, porque eu não quero adorar mais nenhum outro Deus.
eu quero adorar esse Deus, o Deus de Israel. E ele então foi curado. Percebem? As dificuldades da vida como um caminho para a cruz como um caminho de salvação, de transformação e de cura. Deus quer nos curar, nos transformar, nos salvar. Deus quer que sejamos como Cristo. E Ele usa todas as coisas que acontecem com você, para que você e eu sejamos mais parecidos com Jesus, para que possamos dizer assim como Jó: antes os meus ouvidos ouviram falar sobre Deus, mas agora os meus olhos veem Deus, porque a minha perspectiva sobre a soberania de Deus mudou. Agora eu tenho uma perspectiva eterna sobre as coisas que acontecem comigo, porque eu sei que Deus tem o controle de tudo e que Ele tem algo muito melhor para fazer na minha vida, mesmo que não seja aquilo que eu queira, mesmo que não seja a cura daquele querido lá que está doente. Deus tem algo muito melhor para fazer na minha vida e na sua vida. Vamos então confiar na soberania de Deus e ter a perspectiva eterna a respeito de Deus, da soberania dele e das coisas que acontecem com cada um de nós. Amém?